tratarmos de um tema tão interessante, né, Tânia, e que acomete tantas pessoas, a incidência cada vez maior, a gente só vê esses números crescendo, parece assim que o processo se encontra fora de controle. Eu não sei se a sua percepção é a mesma minha, mas depois dessa pandemia, não só a saúde geral dessas pessoas piorou, né? Pacientes que eu tinha estáveis há uma década e meia, desregularam e desequilibraram de uma forma tal que parece que nunca fizeram nada, nunca tiveram nenhuma abordagem preventiva, aumento da incidência de doenças autoimunes, piora do quadro geral de estresse, agravamento dos déficits hormonais. E eu acredito que isso deve ter sido também uma percepção sua, como tem aumentado essa questão da dor crônica, né? E como é importante que nós profissionais que temos também um compromisso com a saúde e até mesmo na doença, tratar da forma mais fisiológica e mais respeitosa possível, comprometidos com a busca permanente e incessante pela origem dos problemas, né? Não existe efeito sem causa, e muitas vezes na medicina a gente faz um diagnóstico do efeito, mas não tem essencialmente o comprometimento ou a capacidade de diagnosticar a causa, e talvez uma das áreas de maior complexidade, que exige um maior nível de processamento e elaboração intelectual, é o profissional que lida exatamente com a área de doutora Tânia, dor crônica, porque exige uma abordagem multidisciplinar, inúmeros aspectos têm que ser vistos e pesados na hora de nós optarmos pela melhor conduta terapêutica. E eu acho assim, Tânia, me permita a visão aqui de quem não é tão aprofundado nesse assunto, mas eu sou um curioso, eu tenho uma curiosidade universal, e eu penso, não, talvez você vá me corrigir se eu estiver exagerando, não existe talvez poucas culturas que tenham contribuído de forma tão ostensiva para o desenvolvimento da espécie humana, e ainda ousaria dizer, para a própria sobrevivência e perpetuação da espécie, como essa injustiçadíssima cannabis, né? Uma planta que vem fazendo parte da história da humanidade. Relatos recentes identificaram fibra do cânhamo lá na República Tcheca, datados de 25 mil anos atrás, né? Registros mais modernos relatam o uso já prático da cannabis 10 mil anos atrás, ali na Ásia Central. Culturas como a cultura egípcia já usavam cannabis 1000 anos antes de Cristo, os indianos 1000 anos antes de Cristo, os chineses 2700 anos antes de Cristo. E aí o Homo sapiens vai evoluindo e parece que vai ficando menos sapiens, né? Uma planta que vem contribuindo de maneira absurda, né? Para vocês terem uma noção, a gente que começa a se debruçar sobre a história da cannabis é fascinante. Você começa a ler e não quer parar mais, né? Se você analisar só a fibra do cânhamo, né? Ela tem contribuído ao longo de milênios para o bem-estar da humanidade, porque é uma fibra não só capaz de ser utilizada para a produção de tecidos, para a produção de cordas, de velas. Para vocês terem uma ideia, as caravelas que aportaram na América em 1492, comandadas por Cristóvão Colombo, aquelas velas eram feitas de cânhamo, as lâmpadas que se acendiam à noite eram feitas de óleo de cânhamo, o óleo servia para iluminar. Uma planta riquíssima no seu valor proteico, nutricional e de ácidos graxos essenciais, era usada para alimentação, usada de forma terapêutica durante milênios, até que começa, né, Tânia, uma coisa bem esquisita ali no século XX, por volta da segunda, terceira década, os interesses da indústria farmacêutica, os interesses da indústria do papel de celulose, né? Porque é incrível. O cânhamo é capaz de produzir um papel de melhor qualidade do que o papel de celulose. Tanto que algumas bibliotecas que guardam exemplares de livros raríssimos são feitos de papel de cânhamo, e esses livros datam de milênios, parecem livros novos, de tão resistente e tão qualidade que tem aquele papel. E uma coisa muito pitoresca que poucas pessoas sabem, em 1941, o próprio Henry Ford lançou um carro, imaginem, feito de plástico de cânhamo e movido a etanol de cânhamo. Uma coisa louquíssima.
Então a coisa começou a bater ali, ó, nos interesses da indústria petroquímica, nos interesses da indústria do papel, de celulose, nos interesses na indústria de remédios. Exato. A cannabis se provava muito mais eficaz do que muitas drogas usadas como analgésicos, se provava melhor do que a aspirina, mas não se podia obter patente, né, Tânia? E é Não. esquisito que E até parece que hoje, as né? coisas naturais que funcionam muito bem dentro da medicina, quando começam a bater nos interesses da indústria da doença, de alguma forma se acha alguma maneira de amaldiçoar, de criminalizar, e foi exatamente isso que aconteceu na América nos anos 30, né? Um lobby da indústria petroquímica, com a indústria farmacêutica, com a indústria do papel, se reuniu, conseguiram, de uma maneira muito inteligente e ardilosa, um mecanismo para amaldiçoar, primeiro, criar uma cultura negativa, segundo, explorar um lado tenebroso de uma substância, até a água tem um lado tenebroso, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, não existe mocinho nem bandido. E o resumo da história: a cannabis não só foi proibida, como foi criminalizada, como pessoas que se utilizavam daquela substância passaram a ser considerados classe inferior da sociedade, né? Pessoas de baixo calibre, pessoas que deveriam sim ser marginalizadas. O Brasil copiou rapidamente essa ideia e até hoje esses preconceitos persistem, né? Dado o poder dessa indústria em manter de maneira subliminar essas ideias, maioria delas equivocadas, sobre a cannabis. E o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é um modesto resgate, né, sobre apenas um dos múltiplos aspectos que essa planta fantástica pode trazer para a vida humana. Estou errado, Tânia? Estou exagerando? O que é que você tem para nos dizer sobre isso aí? Eu tenho que acrescentar que ainda graças à planta, né, cannabis do cânhamo, a gente descobriu o sistema endocannabinoide, né? Que é um próprio sistema que a gente tem no nosso organismo. Para quem não conhece, o sistema endocannabinoide é igual a gente ter um sistema serotoninérgico que produz serotonina, o sistema dopaminérgico que produz dopamina. O nosso organismo produz substâncias semelhantes, né, bioquimicamente, com alguns fitocannabinoides encontrados na planta, por isso que é o nome, né, sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, eu falo que é o coordenador da festa do nosso organismo, né? Ele controla a nossa homeostasia. Então, a gente sabe que muitas das doenças, principalmente as doenças neuropsiquiátricas, estão envolvidas com a disfuncionalidade do sistema endocannabinoide, né? Então, ela trouxe, além disso tudo que você falou, ela ainda trouxe esse conhecimento vasto, né, sobre a saúde humana, que é um sistema endocannabinoide que cada vez mais a gente associa, né, a várias patologias que a gente não tem certeza ainda se é uma causa ou consequência que ele está disfuncionais, né, principalmente na dor crônica, no Parkinson, no Alzheimer, em diversas patologias. Perfeito. Sensacional. Olha, eu sou assim um fã incondicional desse trabalho. E quando surgiu essa possibilidade da gente chamá-la para contribuir com esse grupo, né? Porque a gente procura sim reunir o máximo possível de abordagens que possam se integrar de maneira sinergética, de maneira inteligente e que possamos também ampliar o arsenal terapêutico do médico. Você sabe muito bem que não é só hormônio, embora eu seja um hormonólatra de primeira linha, incurável, né? Faço parte até daquele grupo hormonólatras anônimos, mas não é só hormônio. Não é só hormônio. Existem muitas coisas, é uma receita de bolo elegante, cada um desses componentes precisa estar adequadamente ajustado à necessidade individual de cada um. Tânia, pelo ponto de vista técnico, como é que a gente pode definir exatamente o que é dor crônica, né? Quais são os critérios de inclusão e por que muitas vezes esse diagnóstico é feito, mesmo que não haja um exame aqui por trás dando essa cobertura, a imagem não mostrou, o laboratório não mostrou, mas a clínica está aqui na minha frente, eu não tenho como negar a evidência clínica. Eu aprendi que a clínica é soberana e gostaria que você nos explicasse como é que eu classifico esse indivíduo como portador de dor crônica. Quais são os elementos mais importantes aí desse diagnóstico? Então, pela IASP, né, que é o Instituto Internacional de Estudo para dor crônica é qualquer sensação, eu falo que é qualquer sensação desagradável, né, que o paciente sente
acima de 3 meses. Isso é uma classificação do tempo, etiológica, né? E a classificação é qualquer sensação desagradável, semelhante ou igual a uma lesão. Então, não precisa ser uma sensação exatamente de dor, né? A gente tem alguns dores que é tipo uma coceira, né? Um prurido neurogênico, que é uma sensação extremamente desagradável, é uma terminologia para dor crônica, né? Tem aquelas dores neuropáticas, nociplástica, que o paciente descreve como uma sensação de algo muito desagradável, uma sensação muito quente ou muito gelada, né? De um membro, que é principalmente na neuropatia periférica diabética, que o paciente sente uma dor em queimação ou em gelo, né? É qualquer sensação desagradável que o paciente diz sentir. Isso é dor crônica, né? E a dor crônica, ela pode existir mesmo na ausência de lesão, né? Que é o caso, por exemplo, da dor nociplástica, que é o caso, por exemplo, da dor nociplástica, é a fibromialgia. O paciente ele vai ter dor espalhada pelo corpo inteiro, cabeça, ombro, pé, uma dor generalizada, e quando a gente vai analisar esses locais de dor, a gente não encontra nada, não encontra uma lesão anatômica, uma lesão estrutural, uma lesão nervosa, por quê? Aquela via neurológica que leva a informação para o cérebro e a região do cérebro que interpreta a dor está disfuncional, está desregulada, né? Esse é o caso de um paciente poder ter dor crônica, mesmo na vigência de todos os exames do universo estarem normais. E Tânia, dentro desse contexto, existe assim um perfil desse paciente? Você tem, na sua experiência, a incidência por gênero, ela tende a ser maior em mulheres, em homens, faixa etária. Qual seria assim o perfil médio? A gente sabe que é muito vasto, né, o campo, mas qual é aquela pessoa que você já coloca assim uma lupa maior como um indivíduo para maior propensão estatisticamente? Quem é o perfil mais frequente do paciente com dor crônica? É a mulher sempre vai ser mais acometida, incluindo porque os neurônios que interpretam a dor, que são os neurônios nociceptivos, têm receptores hormonais, então a mulher ela acaba sofrendo mais, né? E a incidência maior é da terceira década de vida, então, ou seja, acima de 30 anos, a incidência ela só vai aumentando conforme, né, a gente vai envelhecendo. Só que assim, a gente tem fases da nossa vida que a gente vai interpretar dores diferentes. A gente tem um sistema, né, noceptivo formado desde a 7ª semana intrauterina. Então, quando o bebê nasce, ele vai ter um predomínio de dor mais fina, aguda, mais intensa. E conforme a gente vai ficando velha, nossas fibras noceptivas vão mudando para uma fibra, né, mais difusa, não tão localizada. Então, é aquele idoso que vai sentir uma dor, assim, dói, doutora, essa região minha lombar, aí você não sabe se é da lombar, se é uma dor visceral, por quê? O predomínio de fibras tipo C, que é aquela dor difusa, mal localizada, é predominante. Então, além de a gente ter essa mudança de sexo, né, mais predominantemente na mulher, a gente vai ter tipos de dores diferentes ao longo da nossa vida. Muito interessante. E assim, dentro do seu arsenal de estratégias, eu já observei o seu trabalho, ele é muito bonito e ele é muito interessante porque ele não foca só no controle dos efeitos, né? Que é o que nós praticamente somos ensinados a fazer. Tem uma dor, óbvio, eu vou partir para o controle do processo. Mas eu vi que você tem uma abordagem muito complexa e muito lógica, né? Que vai desde a pesquisa dos hábitos alimentares, a questão do exercício, a questão do intestino. Explica um pouquinho melhor para a gente como é que você consegue integrar tudo isso e quais são, basicamente, as prioridades que você trabalha em cada uma dessas vertentes que você compõe lá para abordar essa situação. Até postei hoje uma roda da dor que eu falo, que eu dou para meus pacientes desenhar. Exatamente aquela roda lá que É, eu vi e disse, nossa, isso aqui é fantástico, é então, eu sensacional. peço para eles classificarem, mas lá está errado, como diz uma paciente minha, doutora, não tem zero aqui, né? Outro dia eu atendi uma paciente que ela falou que a dieta dela estava tão ruim que ela queria colocar zero, porque começa do 1 ao 10. Eu falo que para a gente melhorar a dor crônica, a gente tem que pintar como se fosse um gráfico de pizza. Quanto mais pintado, né, todas as fatias de pizza, a gente completa o círculo e a gente completa uma analgesia. Então, a gente não consegue fragmentar, né?
Um neurônio, para ser ele ativado, ele precisa de substâncias para ele ativar, né? Por exemplo, se eu cortar meu braço aqui, eu vou gerar um processo inflamatório, vou liberar citocinas inflamatórias que vai sinalizar esse neurônio, percorrer o nervo periférico, chegar no meu cérebro, para gerar um estímulo doloroso. Então, qualquer estímulo que eu tiver que gere um processo inflamatório, mesmo que não seja naquele nervo, né, perto daquele nervo, eu vou sinalizar aquele está chovendo umas substâncias inflamatórias em toda a corrente sanguínea, todo o meu corpo, e vai sinalizar. Então, não tem como separar, né? Então, uma dieta muito inflamatória, com uma saúde intestinal, com desbiose, né? Muito ruim, eu vou estar sinalizando um processo inflamatório. A gente sabe que à noite, né, durante o sono, a gente tem um sistema linfático. O que que é isso? É um sistema linfático do nosso cérebro. Então, se eu não tiver uma noite de sono, eu não vou reparar essa sujeira que está no meu cérebro. Eu vou sinalizar mais ainda aquele neurônio da dor. Né? Se eu tiver alguma alteração hormonal, eu também não vou fazer que aquela via neurológica trabalhe de uma forma funcional. Então, atividade física, né? A atividade física, ela impacta de diversas maneiras diferentes. Ela vai liberar serotonina, ela vai liberar dopamina, ela vai liberar betas endorfinas, que são os nossos opioides endógenos, vai regular o nosso sistema endocannabinoide, e isso tudo contribui, né? Ou para uma piora da dor, ou para uma melhora para a dor. Então, se eu for praticando atividade física, eu falo que os melhores remédios para os pacientes de dores crônicas, o que que é? Uma boa dieta, água, hidratação, ninguém bebe água, né? Sono e atividade física. Esses são os melhores remédios e o resto a gente vai complementando conforme a necessidade e individualidade de cada um. E uma coisa muito interessante, Tânia, que eu gostaria de ouvir aí a sua visão, exatamente essa questão do exercício. Muitos pacientes com essa condição de dor crônica alegam que não conseguem fazer exercício porque sentem dor em todo lugar do corpo, e eu já ouvi essa história tantas vezes que até já nem conto, nem contabilizo, porque eu sei que a desculpite vai chegar cedo ou tarde. Mas, doutor, o senhor acha mesmo que no meu estado, onde toca em mim dói, eu vou conseguir ir para uma academia, me mexer, pegar um exercício, pegar um peso, trabalhar? Então as pessoas usam essa desculpa da dor como uma tal de uma muleta, né? E eu acho que nós, talvez por muitos de nós não termos tempo de conversar com as pessoas, a gente acaba acatando essa desculpa do paciente e, como você bem colocou, uma das coisas mais basilares para a gente trabalhar e controlar esse processo, permitir que essa pessoa tenha uma vida mais próxima possível do que a gente chamaria de normal, é se exercitar. E as pessoas alegam que não querem, ou não podem, ou não conseguem se exercitar, exatamente porque sentem muita dor. Como é que você aborda isso aí no seu dia a dia? Essa é a fase mais difícil que tem, porque a gente tem que tirar a crença, né, que o paciente, que ele vai, que a gente chama de cinesiofobia dentro da medicina da dor. É o paciente ter uma fobia de fazer um exercício para ele achar que vai piorar a dor. Então, isso, já vários estudos com ressonância magnética funcional mostrou que quanto mais sedentário, mais, né, cinesiofobia o paciente tiver, mais medo de se movimentar, ele ativa algumas regiões do cérebro que aumenta, amplifica a dor. Então, a gente tem que ir bem devagar com o paciente, né? Às vezes, dependendo da dor do paciente, a gente faz até alguma intervenção, um bloqueio analgésico antes, para ele poder se sentir mais confortável. Eu falo que tem que sempre ter um profissional orientando, né, de perto, um personal, um físio, um coach, o que seja, para poder ir gradativamente. Eu falo, meu, não é para você ir no dia seguinte e fazer 60 minutos de exercício, né? É gradativo. Às vezes a gente começa com 4 minutos de exercício durante algumas semanas e vai aumentando conforme o limiar e progredindo dentro das categorias de exercício que a gente for planejar para cada indivíduo. Olha que depoimento interessante que eu consegui congelar aqui da Manu Rios. Ela diz, e olhe que eu ouvi de um médico que não poderia mais correr. Hoje sou ultramaratonista. Mudei todos os meus hábitos e minha vida mudou. Parabéns, Manu. Que o seu exemplo possa se espelhar, né? Outras pessoas possam nele se espelhar e nós, sim, termos a plena convicção de que o impossível só existe para quem acredita nele, né? Como o Tânia acabou de falar, não é uma situação que você vai pegar uma pessoa com uma dor crônica e vai dizer, semana que vem você vai ter que correr 42 quilômetros. Mas é um processo de ganhos
permanentes e progressivos até que você passa a ter um outro patamar. Um dos grandes problemas, né, Tânia, é que as pessoas não têm mais paciência para nada. Não. Nós vivemos num mundo instável, rápido, dinâmico. As pessoas são igualmente rápidas, muitas vezes inconsequentes, e chegam para nós em busca de uma tal de uma pílula dourada, né? Uma espécie de um Ozempic que resolva todos os problemas dela, resolva os problemas da espiritualidade, os problemas dos modelos mentais equivocados, dos maus hábitos que elas não querem largar. É incrível como as pessoas têm uma enorme facilidade de adotar hábitos perniciosos e uma enorme dificuldade de escolher coisas que podem ter o potencial de fazê-las viver bem. Esse comportamento humano é realmente muito difícil da gente compreender, mas esse é o nosso dia a dia e a gente tem que trabalhar com aquilo que é a realidade. É exatamente por isso que nós temos, eu particularmente, eu não me nego a informar isso reiteradas vezes, eu tenho a taxa de abandono na clínica elevadíssima, muito elevada, chega a quase 60% a quantidade de pessoas que me procuram, não encontram lá o que buscam e desaparecem como fumaça. Muito tempo eu me culpei, achando que era algum problema, que eu tinha que olhar para dentro de mim, saber o que é que eu estava fazendo inadequado, aonde que eu poderia melhorar. Mas eu comecei a perceber que não era apenas eu que tinha que melhorar, eram as pessoas que vinham em busca de objetivos intangíveis. Pessoas que vinham sem a menor noção de que elas precisam fazer um tal do dever de casa, um tal do homework, mudar, fazer outras escolhas, programar na sua vida outros caminhos. E nem todos querem seguir por essa linha. Tá aí o sucesso, sei que não tem nada a ver com a live, mas acaba tendo, sucesso do Ozempic, né? A empresa que fabrica hoje é uma das empresas mais lucrativas de toda a Europa. Por quê? Porque ela vende ouro para tolo. Ela vende sapatinho de cristal para Cinderela. E não avisa que meia-noite o sapatinho vai quebrar e a carruagem vai virar uma abóbora. Quando esse efeito Cinderela começa a desaparecer, é simples. Coloca outra droga da moda no mercado, onde as pessoas vão perder seus 2 quilinhos, 3 quilinhos em 2 meses. A maior parte desses quilinhos é de água e de músculo. Mas quem está preocupado em raciocinar, né? Quem é que está preocupado realmente em buscar a origem dos problemas? E dentro de todo esse contexto, que parece desconexo com o que a gente está falando aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. A dor crônica é uma doença curável? Ou pelo próprio fato de ser crônica é incurável? Ou é uma doença incurável, controlada, controlável e que pode permitir uma vida normal? Onde é que a gente pode classificar a dor crônica dentro dessa régua de percepções quantitativas aí, Tânia? Isso é muito importante, porque eu também tenho uma taxa de frustração muito grande com meus pacientes. Então, é por isso que eu fui buscar a resposta e a ajuda na medicina integrativa, na sua pós, em tudo, né? Que eu falava, não, eu tenho que manter esses pacientes na luta, né? Constante. Porque a dor crônica não tem cura. Não tem cura. Ela vai ter períodos de remissão, vai ter períodos que a gente vai conseguir controlar essa dor, vai ter períodos que a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida, né? Só que isso, eu falo que a gente só é o maestro ali, né? Porque quem toca a banda é o próprio paciente, né? Ele que vai ter 90% de responsabilidade no controle dessa patologia, né? Menos de 10% vai ser a equipe médica, o restante é o paciente. E não é fácil, eu falo para os pacientes, ó, não é fácil, né? É uma doença muito incapacitante, é uma doença muito triste, porque ela mexe na esfera, né, de toda a esfera da nossa vida. Ela vai mexer na esfera social, né? A gente vai ter conflito familiar, vai ter conflito laboral, então a pessoa perde a sua capacidade de trabalhar, de produzir, de ganhar dinheiro, né? Perde muitos momentos sociais, tem pacientes que perdem relacionamentos, casamentos, né? Perde relacionamento com filhos, com os pais. Então é uma doença que só se perde, né?
E o paciente, ele tem que entender isso. Eu lido muito com a frustração do paciente. Então, quando o paciente chega para mim, eu tenho que explicar para ele o que é dor crônica, que não tem cura, que exige muita dedicação, que é uma batalha sem fim, até o fim da vida dele. Né? Então, ele vai casar com uma dieta saudável, ele vai casar com sono de boa qualidade, ele vai casar com atividade física todos os dias. E ele vai precisar de uma rede de apoio. Então, não adianta ele também brigar com Deus, o universo que está perto dele, que ele vai ter que ter paciência, né? E muito dessas qualidades de vida, eu falo para ele do tratamento, é assim, é uma nota de 10 de dor, que muitas vezes a gente não vai conseguir o zero. Às vezes o sucesso desse tratamento vai lhe ter uma dor ali em torno de 4, 5. Muitas das dores que são de difíceis controles, dores incapacitantes, a gente não consegue nem a remissão total. Então, a gente tem que lidar e explicar muito exaustivamente isso para o paciente, porque a frustração que eles sentem com, né, os tratamentos, com todo o investimento, porque é caro pra caramba todo o tratamento de dor crônica, muitas vezes eles pioram da dor porque eles ficam frustrados. Muitos eu recebo e falam assim, mas doutora, o fulano falou que ia operar minha coluna e ia ficar boa. Eu falei, mas não tem como fulano te dar essa garantia, porque dor crônica não existe cura. A gente faz os procedimentos, faz as medicações, investe nisso para você sair numa nota de 10 e ficar confortável. Mas muitas dessas patologias a gente não consegue nem zerar, né? É bastante significativa essa questão, né? E eu acredito que isso aí deve gerar uma base de abandono muito forte, né? Porque quando a gente tem um propósito de ser honesto, ser claro, delimitar território, até aqui é a minha intervenção, a partir daqui é a sua responsabilidade, as pessoas se sentem meio assim que perderam a babá, né? Perderam aquele acalanto. Não, eu quero colocar você no meu colinho, vamos sim buscar um remédio moderno que vai resolver o seu problema. E essa busca tola, né, pelo controle do efeito, ela acaba gerando um grau enorme de frustração, um grau enorme de desapontamento e explica perfeitamente por que a gente tem essa taxa de abandono. Na minha situação, não é muito diferente. As pessoas muitas vezes, imagine você, chegam dizendo que querem ficar com a barriga tanquinho, querem ficar com o rostinho mais jovem. Vi uma amiga que está fazendo algum tipo de intervenção comigo, achou que ela está maravilhosa e quer ficar igualzinha à amiga. Então, esse tipo de paciente aí, Tânia, eu aprendi a denominá-lo de paciente de transação. É por isso que ele não volta, porque ele não vai encontrar em você aquilo que ele esperava. Um médico que tenha na sua aqui na sua cartola um medicamento que o outro não conhece ou que o outro não falou e que você vai passar e vai fazer uma mágica. Quando você diz que a mágica é trabalhar duro, persistente, recorrentemente, incessantemente, aí a pessoa diz: ah, eu vou ter que trabalhar, então eu vou ter que fazer esforço, eu vou ter que mudar, eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que aprender a comer, eu vou ter que prestar atenção ao que entra pela minha boca. Vou ter que ter cuidado quando chamo algo de alimento. Você vai ter que fazer. Ah, muito obrigado, doutor. Até sai simpático, ri, faz de conta que vai usar aquilo ali, aquela pressão, aquela... Eu já sei pelo perfil daquela pessoa que ela não vai voltar, entendeu? E aqui vem também uma colocação de Aldirene Moraes. Doutora, minha mãe tem intolerância à lactose e Parkinson e sente muitos gases e muita dor. O que fazer? Aí a gente entra numa área sedutora, né, Tânia? Esse enorme e complexo órgão que é o nosso trato digestório, o trato gastrointestinal. E, assim, uma pergunta provocativa para você, enquanto uma pesquisadora na neurologia: quem é quem, hein? Quem é o nosso primeiro cérebro? E eu pergunto isso por uma razão muito interessante, né? Quando a gente vai olhar a troca de mensagens entre esses dois sistemas, já muito se diz na medicina que o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas quando a gente vai olhar como é que funciona a comunicação direta e indireta entre intestino e cérebro, é fascinante, né? Porque ali temos o nervo vago, e quando a gente vai analisar a transmissão de informações entre esses dois sistemas, a gente observa uma coisa muito curiosa. O nervo vago, ele tem 90% de aferência. É muito louco isso, né?
O que é que significa? De cada 10 mensagens trocadas entre esses dois sistemas, 9 saem do intestino em direção ao cérebro e uma sai do cérebro em direção ao intestino. Nós temos neurotransmissores sendo produzidos no intestino, nós temos neurônios no intestino, células-tronco pluripotentes dentro do intestino que pode se transformar em outras células satélites sinalizadoras e temos um enorme sistema de percepção e controle da dor a partir do intestino. E eu sei que você, sendo a nossa experta no assunto, o que você pode falar, Tânia, dessa correlação intestino e dor? Ela existe ou ela é algo que a gente cria na cabeça? Qual é o fundamento básico para isso aí? Existe muito, né? Igual a pergunta da sua seguidora aí, falando do Parkinson, né? O Parkinson, uma das teorias é que a origem no intestino, né? Principalmente a agregação da alfa-sinucleína já começa desde os neurônios ali na mucosa do trato gastrointestinal, nas células enterocromafins, e vai seguindo todo o trajeto do nervo vago. Tanto é que eles pegaram esse experimento, pegaram um monte de ratinho, injetar essa alfa-sinucleína doente no trato gastrointestinal e depois cortaram o nervo vago, né? Então, eles colocaram essa alfa-sinucleína e observaram esse rato depois de 3 meses e viram que ele desenvolvia doença de Parkinson, que essa proteína, né, mal agregada, ela vai gerar a morte dos neurônios dopaminérgicos. No outro grupo, eles pegaram o ratinho e cortaram o nervo vago, colocaram essa alfa-sinucleína doente e cortaram o nervo vago. E esse ratinho não desenvolveu a doença de Parkinson. Então, uma das teorias é que começa pelo intestino, né? E a sua colocação foi bem legal, porque o nosso intestino, eu acho que ele comanda o nosso desenvolvimento cerebral. Então, quando a gente começa a estudar lá o desenvolvimento embrionário do nosso cérebro, a gente precisa ter ativação e desativação de um sistema glial no nosso cérebro para ligar e desligar algumas sinapses, né? Que é a famosa podas neuronais. Então, e isso depende de algumas coisas que acontecem no intestino que vai sinalizar o nosso cérebro. Tanto é que a teoria de algumas doenças, né, de neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, é que essas bactérias intestinais não produzem essa poda neuronal. Por isso que a gente fica com algumas regiões do cérebro hiperreativa, onde que era para ter umas cortas de algumas conexões. Não tem, fica hiperfuncionante, né? Por isso que a criança autista ela tem movimentos estereotipados, né? Por isso que a criança autista ela é impulsiva, o TDAH tem impulsividade, porque essas regiões, principalmente o córtex pré-frontal, vai estar hiperreativo. E na dor, essa ligação direta, né, com o sistema noceptivo, né? Aí entra a comunicação do nervo vago diretamente, que vai regular várias vias metabólicas, e tem a conexão intestino e plexo mesentérico, direto para a nossa coluna, né? Que é outra ponte que a gente modula a entrada de dor, que sobe pela medula e vem para o cérebro. Então, a gente tem várias vertentes de ligação do intestino com o nosso sistema nervoso central, que vai ser responsável por controlar a dor. Fascinante, né? A gente poderia passar um dia inteiro aqui falando sobre isso. Eu viajo assim, sabe? Vou para outros planetas quando todas essas ideias começam a... E a gente chega à conclusão, né, Tânia? Como é perfeita a criação do grande arquiteto, né? Ele nos dotou com uma máquina extraordinariamente complexa e de uma beleza ímpar. E muitas vezes eu falo para as pessoas, um dia, só para ilustrar para você essa percepção, estava eu lá no meio de uma aula e falando, né, dessa questão da tríade mente, corpo e espírito. A gente não pode focar só no corpo, né? O corpo é uma vestimenta muito complexa, elegante e belíssima que o grande arquiteto nos deu. Nós estamos corpo e somos espírito, né? E lá pelo meio da aula, quando eu comecei a divagar sobre essa questão, um rapaz lá levantou a mão e disse: olha, eu respeito muito o que o senhor está falando aí, mas eu não acredito nisso. Aí eu primeiro pensei, disse, esse cara nunca abriu esse livro aqui. Ou certamente faz muito tempo que ele não leu e nem lembra mais. Eu falei, querido, se você quer saber onde está Deus, basta você abrir o Guyton, que ele está lá dentro conversando com você em todas as páginas. Mas eu queria parabenizá-lo pela sua expressão de descrença em toda essa arquitetura, em todo esse complexo, né, que
nos rege, nos faz dar sentido e propósito à vida. E eu digo para você, dentro desse grupo aqui, você é o cara que tem mais fé e não percebeu. E aí ele olhou para mim e disse, agora eu não entendi nada que você está falando. Sim, você sabe por que você é o cara que tem mais fé aqui? Porque para não acreditar em uma coisa tão óbvia, você precisa ter muita fé, você precisa ter mais fé do que quem acredita. Então, eu peço aqui as minhas salvas de palmas para você, porque você é um cara que tem fé pra caramba e não percebeu quanta fé você tem em não acreditar numa coisa tão óbvia quanto essa. Mas, o que eu queria colocar para você, Tânia, é uma coisa assim, que na realidade seria, né, o foco principal. A gente começa a fazer esse surfing, né, por áreas tão fascinantes. E eu queria, não poderia deixar de... Sim, eu queria só dizer aqui para a Aldirene que não existe tolerância à lactose, ou Aldirene, porque o problema do leite não é só esse carboidrato. O problema do leite são outras proteínas indigeríveis por humanos, como caseína, como a alfa-lactoglobulina. Não dá para reduzir aquilo ao nível de aminoácidos simples. E como o seu corpo não tem condição, e nem o meu, e nem de doutora Tânia, aqueles complexos de aminoácidos não quebrados, né, fragmentos proteicos, se comportam no nosso corpo como antígenos. Elas vão provocar reações lá no intestino de corpo estranho, via TH2, via TH17, e o seu corpo começa a ser autobombardeado, tentando destruir aquelas proteínas, mas destruindo um monte de coisas que você tem que não poderiam ser destruídas. É o chamado mimetismo molecular. Então, acreditem em mim, não existe tolerância a leite de vaca, assim como não existe tolerância ao glúten que se consome hoje. Mas o que eu queria colocar aqui para a Tânia e ouvir a sua dissertação, aonde que entra a cannabis, Tânia, na dor crônica? Qual é a sua experiência? Quais são, basicamente, as indicações? E qual é o perfil do paciente que você considera eleição? Esse é o paciente que eu elejo em primeira instância para usar a cannabis, óbvio, dentro de todo um leque de estratégias terapêuticas que você já utiliza, né? Qual é o seu grau de fé na cannabis para o controle dessa questão tão complexa? Então, a gente tem que o sistema endocannabinoide ele vai regular toda essa via dolorosa, desde da periferia do neurônio, né, do receptor, né, doloroso, ele vai regular a transmissão no neurônio periférico, ele vai regular a entrada e saída de estímulo no corno dorsal da medula, e ele vai ascender para o cérebro em várias regiões do cérebro, né? Porque a via dolorosa, como que funciona? A gente tem um estímulo, percorre nervo periférico, entra na minha medula, sobe para o meu cérebro, vai para uma região que é o córtex sensitivo, para localizar o que está doendo no meu pé direito, o que está doendo no meu pé esquerdo, e também vai para a região do sistema límbico. Dentro do sistema límbico, essa tem uma comunicação com várias regiões do nosso cérebro. Dentro do sistema límbico é o que eu interpreto que dor é sofrimento, né? Que dor eu vou gerar uma memória de dor, que dor eu vou deixar de trabalhar, que dor eu vou lembrar da última vez que eu fiquei doente, que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar uma conexão emocional, né, do reflexo noceptivo. Então, a cannabis, ela vai fazer parte de toda essa via neurológica, principalmente nesse sistema límbico. Então, ela vai dar uma dissociada de que dor é sofrimento. Então, ela vai, além dela atuar na periferia como um analgésico, como um antioxidante, como um anti-inflamatório, ela vai modular esses receptores, né, endocannabinoides que eu tenho nessa via dolorosa, desvinculando de que dor é algo ruim, de que dor é um sofrimento, dissociando essa informação no nosso cérebro. Então, tem alguns tipos de dor que a cannabis ela não vai ser tão efetiva, e outros tipos de dor que a cannabis vai ser extremamente mais efetiva. Por exemplo, um dos pacientes que eu adoro tratar com cannabis medicinal e que a gente tem uma respostas assim surpreendentes, você fala, nossa, nunca imaginei que o paciente fosse zerar a dor, ficar com uma nota de 1, 2, é pacientes com fibromialgia, que a gente já observou nesses pacientes de fibromialgia que existe uma diminuição
diminuição da produção de endocannabinoides. Então, foram feitas lá dosagens séricas, né, de anandamida, que é um principal endocannabinoide que nós produz no sangue, né, produção de endocannabinoides no líquor e até mesmo ressonância magnética, que a gente avalia a quantidade desses receptores no cérebro e observou que existe uma disfuncionalidade, né? Principalmente naqueles pacientes que fazem as tríades, que acompanham um monte de sinais e sintomas. Quais são eles? Enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável e endometriose. Então, essas patologias, se a gente for observar, além dos sintomas dolorosos e incapacitantes que esses pacientes têm, o que eles acompanham? Transtornos do humor, né? São pacientes com maior incidência de ansiedade, depressão, pacientes com distúrbios do sono, são pacientes que vão ter alteração de alguma forma do sono, né? E são pacientes mais inflamados, que têm um índice de neuroinflamação muito grande. Então, esse perfil de paciente é um perfil de paciente que vai se favorecer da cannabis. Mas eu falo para o meu paciente, não é a única coisa. A cannabis medicinal, sem uma medicina integrativa por trás, eu não consigo regular o sistema endocannabinoide que está disfuncional apenas com uma molécula vinda da planta. Eu preciso integrar toda a medicina integrativa para que aquele sistema endocannabinoide volte a funcionar e eu consigo dar uma qualidade de vida para ele, impactando em todas essas características que o paciente tem, fora os sintomas dolorosos. Muito interessante, Tânia. E, normalmente, você estabelece essa estratégia terapêutica de modo contínuo, com acompanhamento aprazado, ou existe, assim, períodos de supressão da substância, onde você observa como é que o paciente se comporta sem a cannabis, ou como é que você aborda, assim? Claro, devem haver inúmeras variáveis aí, mas uma linha geral, o que seria? Então, primeiro precisa avaliar quem é esse paciente que vai receber cannabis, quais são as outras doenças que ele tem, quais são as outras patologias que ele tem, quais são os outros remédios que ele toma, né? Como está toda a saúde dele. Por quê? Porque muitos pacientes, às vezes, eu vou contraindicar a cannabis no primeiro momento. Eu vou falar, não, pode ser uma terapeuta que vá funcionar? Pode, mas agora a gente tem algumas hierarquias para a gente chegar até suplementar uma cannabis medicinal. Às vezes eu consigo modular o sistema endocannabinoide também sem usar a cannabis medicinal. Através de uma reeducação do estilo de vida, através da saúde intestinal, que a gente tem receptores, né, endocannabinoides, que a gente vai ver nas nossas aulas, eu consigo modular o sistema endocannabinoide não utilizando apenas a cannabis medicinal. Existem alguns suplementos que eu posso utilizar, que eu vou modular, eu vou aumentar a produção de anandamida. Então, eu não necessariamente eu preciso prescrever cannabis medicinal para eu modular esse sistema endocannabinoide. E a planta da cannabis é algo muito bonito, porque a gente já isolou mais de 500 substâncias dentro da É planta. incrível. Né? Então, a gente tem os fitocannabinoides, né? A gente já tem mais de 140 fitocannabinoides isolados. O que são isso? São as moléculas que vão atuar nos receptores endocannabinoides, por isso que recebeu esse nome. Só que a gente tem os terpenos, né? O que são terpenos? É o que dá cheiro para a planta. Então, se a gente pegar uma lavanda e cheirar, aquele cheirinho característico da lavanda, é um terpeno que chama linanol. E esse terpeno também tem ação medicinal, tanto é que a gente pratica aromoterapia, né? O linanol, por exemplo, é GABAérgico, eu diminuo a ansiedade, eu diminuo crise convulsiva, né? Então, ela tem a sua ação medicinal. E a gente tem os flavonoides da planta, né? Os flavonoides é aquilo que dá gosto, que dá paladar, igual o resveratrol do vinho, né? Ele é um antioxidante. Então, quando eu pensar em planta de cannabis, eu tenho que saber também o que eu estou dando para aquele paciente e qual esse paciente vai receber. Porque tem algumas soluções que eu vou reunir alguns fitocannabinoides que são mais funcionais para dor, só que dependendo se eu tiver uma patologia, posso ser contraindicado aqueles fitocannabinoides, e a reunião desses terpenos, desses flavonoides que a gente chama de full espectro, né? Quando eu coloco tudo que está na planta numa solução medicamentosa e dou para o paciente, eu vou estar somando os efeitos, né, medicinais de todos esses ingredientes da planta da cannabis. Então, eu não vou estar só atuando no sistema endocannabinoide, né? Eu vou estar dando um pool de antioxidante, né, de anti-inflamatório e assim por diante. Muito, muito, muito interessante. E aí, a despeito dessa abordagem, a cannabis é livre de prescrição ou não? Como é que está o estado regulatório hoje no Brasil, Tânia? Você que é uma pesquisadora e uma
apologista da terapia com a cannabis. Como é que são as barreiras legais para a prescrição e utilização dessas substâncias? Então, quem pode prescrever no Brasil hoje legalmente é médico, tá? Com CRM e dentista. E veterinário que ainda está, às vezes, numa briga, mas teoricamente eles podem. Eles tiram e colocam o veterinário o tempo todo, mas eles podem prescrever também. Hoje a gente tem no Brasil 3 formas de comprar essa cannabis medicinal. Na farmácia de rua, que já está credenciado pela Anvisa, acho que mais de 14 produtos, mas acaba a gente achando uma meia dúzia só nas farmácias ainda de rua. Aí normalmente a receita é aquele talãozinho ou azul ou amarelo, dependendo da quantidade dos fitocannabinoides que eu vou prescrever. Então, existe na farmácia de rua, existe em algumas associações, né? Que o paciente ele tem que se filiar a essa associação, mas precisa da receita de um médico prescritor para comprar nessas associações brasileiras. E as importadas, que aí tem algumas indústrias importadas de diversos países que são cadastrados na Anvisa, que a gente tem a permissão de pedir que entre no Brasil de uma forma importada esses produtos. Então, a gente tem essas 3 maneiras da gente adquirir os produtos de cannabis no Brasil, mas sempre mediante a prescrição médica, né? Perfeito. Muito interessante, um momento riquíssimo, abre muitos horizontes, não só dentro dessa questão da dor crônica, mas inúmeras outras indicações, né, Tânia, que o tempo não nos deixa navegar por todas essas áreas, mas é uma estratégia fascinante. Eu convido aos colegas que nunca tiveram interesse em mergulhar um pouco mais sobre esse assunto, o façam. Nós, em medicina, precisamos manter a mente aberta? Sim, concordo. Temos que manter um pé no tradicional? Sim. E eu tive uma grande bênção de ter sido aluno de um dos maiores gênios que eu conheci dentro da medicina, conheço, né, porque ele, graças a Deus, ainda está vivo. Foi meu professor de clínica médica, um gênio da medicina, professor José Murilo Oliveira Lima. Foi esse cara que me ensinou a pensar, foi esse cara que me ensinou a olhar, foi esse cara que me ensinou a praticar medicina usando o cérebro, coisa que, infelizmente, né, Tânia, a gente vê um número cada vez menor de colegas utilizando esse processador, dependendo de exame de laboratório para tomar decisões que não dependem de laboratório, dependem do seu tirocínio clínico, do seu bom senso, olham demais para exame e olham de menos para as pessoas. E o professor Murilo, ao qual eu rendo sempre a minha homenagem aqui, esse cara foi que me ensinou a ser gente em medicina, um gênio, a absoluta bênção de Deus eu ter conhecido o doutor Murilo. Ele me ensinou uma coisa a qual eu nunca esqueci. Disse, Ítalo, nunca em medicina seja o primeiro a adotar novos métodos, mas também jamais seja o último a abandonar os antigos. Isso eu guardei e utilizo até hoje. Ou seja, não podemos ficar fechados para uma ciência que a cada 2 anos duplica a sua base de conhecimentos concebidos como válidos. O que significa? Quando um garoto chega hoje no 5º ou 6º semestre do curso de graduação em medicina, 55% do que ele aprende entre o 1º e o 6º semestre já está obsoleto, já não tem mais sentido, já foi ultrapassado. Então, nós não podemos praticar a medicina com a mente no passado. A gente tem que estar aberto ao novo. Eu não estou dizendo que vocês precisam acreditar em tudo, mas não desacreditem antes que se busque a sua própria evidência e que você chegue à sua própria conclusão. Porque diante de nós tem uma pessoa que deseja que nós tenhamos, sim, o compromisso com a sua vida, o compromisso com a sua saúde, mas principalmente sejamos capazes de entregar sempre a ela o melhor que nós pudermos. E uma das maneiras mais inteligentes de entregar a essas pessoas o melhor que nós podemos é mantermos o compromisso contínuo com a atualização. Tânia, querida, muitíssimo obrigado. Quero deixar aqui o meu mais legítimo agradecimento pelo seu tempo, pela forma generosa com que você aceitou esse convite para bater esse papo maravilhoso sobre a cannabis. E, mais uma vez, tapete vermelho, que Deus lhe abençoe sempre e nos encontramos em breve. Palavra facultada para a sua despedida. Obrigada, professor. Gratidão por tudo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estavam aí na live.